público tem agora um momento para intervir, interpelando os oradores ou manifestando a sua posição perante o que acabou de ser dito. Temos já... Sim, eu vou começar porque eu tenho de ser dentro de pouco tempo, só por uma questão de conveniência. Bom, tratando-se de um ataque coletivo, a minha primeira questão é para a Susana. Tenho alguma curiosidade de perceber neste ataque como é que o género e a nacionalidade dela foram ou são percebidos, não é? E usados nesse ataque. Por várias questões, mas porque tu me parece um bocadinho uma antítese simbólica do Pedro Teixeira neste processo, não é? Quer dizer, por um lado temos uma sociedade que vai reinventar esta relação com o colonizador português e descrevê-la até como muito mais pacífica do que o que realmente foi, sobre um multiculturalismo, uma pluralidade étnica, não é? Temos o privilégio desta reinvenção da relação com o colonizador, tu és portuguesa e, para além disso, és mulher, não é? E ao contrário do Pedro Teixeira, não estás de facto a fazer um movimento de reivindicação de territórios em termos de bem comum, mas estás a ser percepcionada como alguém que está a retirar territórios e usos desse território ao bem comum, não é? Portanto, e depois és mulher, portanto não me admira que de facto estejas reenquadrada também como alguém que participa em turismo sexual, não é? Porque a escapatória simbólica disto tudo é que sejas representada como alguém que não só usa os índios para os próprios filhos, como alguém que usa os homens, como são muitos os da CPI, não é? Que são essencialmente homens e com muito pouca representação do género. Portanto, tenho muita curiosidade em perceber como é que a tua nacionalidade e género são enquadradas neste ataque. Em relação às palavras do professor Pina Cabral, que de facto é quase difícil pensar nisto em termos globais, porque quase parece, por um lado, um desrespeito a todos os desrespeitos que estão a ser feitos a estes índios e vocês como antropólogos, mas é inevitável não pensar nisto em termos globais e não pensar nas questões da tal sociedade pós-facto que nós estamos a viver, não é? O que é que essa sociedade pós-facto significa aqui mais uma vez? Parece-me um pouco que nos ataques que vos são feitos, o que estas pessoas estão a dizer é o direito à fabricação de factos pertence a todos. E essa é a única crença em comum que vocês têm com este lado inimigo, entre aspas, não é? Na percepção deles, é que ambos estão unidos por esta crença de que a fabricação de factos pertence a todos. Portanto, se vocês dizem isto, nós dizemos X, o grau de autoridade é exatamente o mesmo. Não é? Isto é, de facto, um problema da sociedade pós-facto. Eu até lançaria a provocação ao professor Pina Cabral sobre nós não precisamos, de facto, são etnografias que não sejam pós-modernistas num sentido fácil sobre o que é o pós-facto. Esse não será esse o caminho a seguir. Tese antítese. E depois, finalmente, uma ideia um bocadinho maluca de alguém que tem a mania de vez em quando se auto-representar como um antropólogo aplicado e fora da academia, que esse de facto não faria sentido a um determinado ponto, precisamente para criticar esta noção de que basta autodeclarar-te índio para seres índio, que todas as pessoas indiciadas neste processo, e nomeadamente os antropólogos, de um ponto de vista político e público, se declarassem como índios. E eu acho que essa seria uma ação simbólica interessante a fazer neste momento. Pronto, são as minhas questões e provocações. Peço desculpa pela demora. Podemos juntar mais intervenções, sim. Eu sou o Lucas, eu sou brasileiro e eu faço mestrado aqui, então tenho bastante interesse no debate. A minha questão é mais para a Susana, é uma coisa que pode ser um pouco invasiva também, não precisa entrar muito no mérito, mas é mais sobre a estratégia de defesa desse relatório, porque no final das contas fica muito difícil, porque o relatório, se ele for conduzido estritamente numa defesa com uma estratégia jurídica, ela vai ser direcionada para um caminho péssimo, porque o relatório e o processo é um processo político. Só que, por outro lado, se você tem uma estratégia de contraditório política, você acaba dando maior ênfase à principal acusação de que é de ideologia no trabalho científico, porque você acaba se aliando com uma série de pessoas que estão dentro da política e isso vai dar um ótimo contra-argumento para a acusação. Sei lá, só queria saber como é que vai sair dessa sinuca de bico. Sim. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário, né, aos comentários do professor Pedro. Nós temos no Brasil hoje, na verdade, complementando a questão da reforma trabalhista, etc., nós temos hoje, pensamos que temos hoje no Brasil, particularmente em relação ao Congresso Nacional, mandando o que a gente vai chamar de uma política do BBB, né, que seria boi, são os ruralistas, a bala, são pessoas que usam de expedientes de violência, né, e a Bíblia, que é exatamente a bancada evangélica, né, e vários desses deputados são envolvidos justamente com essas questões. E aí também está circulando, né, no Congresso o que foi chamado como um projeto da escola sem partido, que é muito grave pensando nas ciências
sociais também, né? Em que, em princípio, né, se a gente teve um ganho, na minha opinião, né, de que os currículos escolares, né, tenham que fornecer ensino de sociologia, história afro-brasileira, enfim, né, história indígena, agora esse projeto indica que, na verdade, tira dos currículos sociologia e ciências sociais, né, não são mais obrigatórios, né. Tem um discurso midiático também, colocando ênfase nas ciências duras, obviamente, então, temos uma nova geração, em princípio, que seria formada com pensamento, digamos assim, mais tecnicista e menos crítico do ponto de vista ideológico e político, né? E sem contar de empregos para cientistas sociais, eu não vou nem entrar nessa questão, né? Então, nós passamos realmente por um momento muito grave. Fazendo a minha pergunta para a Suzana, como eu estive em Ilhéus, né, nessa região, no ano 2000 e no ano 2002, né, eu podia acompanhar muito claramente, né, vários dos meus vizinhos, inclusive vizinhos de porta, né, que eram relacionados eram latifundiários e que estavam, por exemplo, no interior ou mesmo ali na região, lutando, né, com capatazes, inclusive, né, defendendo suas terras. Eu queria te perguntar, mais ou menos no período que você começava lá a fazer o seu trabalho de campo e depois, agora, com essa situação da CPI e da FUNAI, como é que se dá a relação dos locais nessa questão indígena hoje, né? E se eles estão sofrendo maior violência do ponto de vista da polícia nessa região. Obrigada. Eu permito também registrar que é importante que esta mesa decorra em Lisboa, porque a história é muito utilizada neste relatório e porque os portugueses também não podem assobiar para o lado e fingir que não tem nada a ver com esta história, porque é óbvio que há uma relação e é quase paradoxal que, precisamente no momento em que nós hoje melhor conhecemos, sobretudo mais no Brasil do que aqui em Portugal, os contornos da dureza da relação entre os portugueses e os povos ameríndios e daquilo que tem a ver com a conquista, com a ocupação da terra, com a utilização de indígenas como mão de obra ou escrava, forçada, ou qualquer coisa do género. É precisamente neste momento que a investigação está, e até graças à pesquisa que o Pedro realizou, que aparece um relatório como este a regressar às visões mais retrógradas e simplistas e ligadas até ao imaginário da colonização portuguesa produzido pelo Estado Novo Português. Então, a história pesa muito também, como o João Pina Cabral dizia, e eu queria sublinhar a importância de se fazer isto em Lisboa, esta mesa em Lisboa, e discutir estas questões em Lisboa como afirmação de que como portugueses e como historiador, há uma relação óbvia com todas estas questões. Mas vamos dar agora a oportunidade aos membros da mesa para responderem, ou apenas uma reação às questões que foram colocadas. Não queres ver se há mais? Ou se houver, ou então depois podemos fazer uma segunda ronda de perguntas, talvez dar agora a palavra à mesa e depois fazemos mais uma ronda de perguntas. Pode ser? Sim? Eu vou tentar ser breve nas respostas para exatamente irmos dando oportunidade a esta introdução. Primeiro, em relação às questões do Pedro, dizer que eu acho que, em parte, vejo-as mais como comentários, em primeiro lugar, porque a análise que fazes da relação entre a questão das questões de género e, no fundo, as outras questões racialistas e, portanto, são muito evidentes e a análise que fazes está perfeitamente enquadrada. Na verdade, não acho em momento nenhum que o facto de eu ser portuguesa seja outra coisa senão uma identificação nominal, ou seja, chamam-me de antropóloga portuguesa, mas efetivamente e curiosamente, por exemplo, não é usado isso como uma forma de acusação da internacionalização, como os fantasmas deste relatório, mas acho que fizeste a análise perfeita e, portanto, não me parece que tenha que acrescentar alguma coisa. Gostava de fazer um comentário em relação a esta questão do direito à fabricação dos factos. Quer dizer que realmente gostava de voltar a salientar esta importância da questão da verdade que o João aqui colocou e que me fez pensar que precisamente
em todos estes casos, os questionamentos que estão a ser feitos são antropólogos que, diferentemente de qualquer tipo de posicionamento pós-moderno, têm exatamente a convicção de que aquilo que fizeram é um conhecimento que é um conhecimento de verdade, no sentido de verdade que o João aqui trouxe. Portanto, são, no geral, e é por isso que eu gostei de fazer esta relação com o trabalho da Flávia, são, no geral, antropólogos que não fizeram laudos no sentido, não vivem de laudos, mas vivem precisamente do seu trabalho académico, o seu trabalho é avaliado por pares, e tem o conceito de que esse trabalho tem uma validade e tem uma verdade que pode ser usada num processo de intervenção. Em relação à proposta de todos os iniciados como índios, na verdade a primeira proposta que eu vi apareceu foi a do Carlos Fausto. Pensei que era isso que ias propor. O Carlos Fausto começou por dizer porque é que não vamos nos considerar todos indiciados, portanto, em primeiro lugar, o movimento era todos os antropólogos estão indiciados, não apenas aqueles que estão listados. E de resto tem havido de facto toda uma discussão, aquela ideia que o próprio Riveiros de Castro trouxe aqui na conferência que deu em Lisboa, do conceito de indígena não apresentar apenas os índios, mas passar a haver de facto, no fundo, esta guerra de que falou o Pedro é tão premente e tão evidente que se há uma guerra e só há duas partes, nós estamos de facto do lado indígena, não estamos do lado nós antropólogos. A questão é se concordas com isso como estratégia. Acho que as estratégias são múltiplas e não tem só uma via. Mas acho que essa é uma das formas de pensar a questão, sem dúvida. Em relação com o Lucas sobre estratégias de defesa do relatório, tentando ser muito sucinta também nesse aspecto, mas apesar de tudo agradecendo que ele seja colocada, até como uma primeira oportunidade de agradecer à Associação Brasileira de Antropologia, que tem tido um papel absolutamente incrível na forma como tem defendido exatamente os antropólogos indiciados nesta lista, independentemente de serem ou não sócios da Associação Brasileira de Antropologia, e dizer que precisamente a primeira atuação foi a de haver um advogado a defender os antropólogos, nomeadamente pela situação que eu acho que é realmente mais calamitosa e mais perigosa de tudo isto, e que era o encaminhamento direto para a polícia dos nomes das pessoas indiciadas. Mas para vocês terem ideia, porque realmente não há espaço para todos os detalhes do que têm sido estes procedimentos, mas para terem ideia, efetivamente este advogado imediatamente entrou com um processo, portanto todos nós tínhamos declarado uma procuração para que ele o fizesse, para impedir o encaminhamento para a Polícia Federal, e depois descobrimos que tinham sido acrescentados complementos ao relatório, teoricamente pelas votações, para haver encaminhamentos também para a Polícia do Estado. Nós não sabemos hoje, na verdade, se foram feitos ou não, porque uma das características do que se passou também com este relatório, e que eu acho que é típica do que se está a passar no geral, que é uma espécie, como dizia o Pedro também, na medida em que não se conseguem grandes medidas, como por exemplo a emenda à Constituição do APEC 200, isso foi muito mais difícil de alcançar, então esta Comissão Parlamentar, que tem maioria e que consegue passar qualquer coisa, faz nos bastidores com que muitas coisas aconteçam, mesmo que os processos não tenham terminado. E neste caso, apesar de ter sido aprovado o relatório, ele não foi ainda assinado, segundo informações que são dadas inclusivamente a público, não foi assinado pelo Presidente. No entanto, nós sabemos que, por exemplo, alguns encaminhamentos foram já feitos, sabemos, e é público, se for à Comissão Parlamentar de Inquérito e ao site deles, e se estiver a pesquisar, encontra-se que foram feitos encaminhamentos para anular algumas das demarcações de terras de quilombola, mas é preciso este tipo de procedimento, porque eu termino esta resposta com esta informação, que julgo que não há problema nenhum que seja pública, já que estamos em Lisboa, acho até importante que seja dito, que eu fiz um encaminhamento do processo para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se chama em Portugal dos Negócios Estrangeiros e no Brasil de Negócios Exteriores, e para que a Embaixada de Portugal no Brasil soubesse que havia uma portuguesa nesta lista. Foi também uma maneira de fazer alguma pressão. A Embaixada de Portugal no Brasil contactou a Câmara de Deputados e foi respondido exatamente que o relatório ainda estava sem o encaminhamento para fora da Câmara de Deputados, porque exatamente se dali sair vai para o Ministério Público, e se for para o Ministério Público, efetivamente, muitas coisas vão ter um retrocesso.
Mas foi dito, portanto, que ainda não tinha sido assinado pelo Presidente, por isso este limbo, no fundo, é um limbo que permite que não haja, de facto, forma de defesa. A FUNAI respondeu a este mesmo telefonema, que foi feito também pela Embaixada de Portugal no Brasil, respondeu dizendo que precisamente não se podia pronunciar porque ainda não era público. Portanto, por isso, esta defesa sim está a ser feita do ponto de vista jurídico, portanto, há um advogado que está, e todos os organismos que estão aqui a ser atacados estão com esse tipo de cuidado, mas ao mesmo tempo o que está a ser mesmo aqui criado é um limbo que faz com que não possa haver defesa. E eu acho que isso é parte da estratégia em causa. Em relação ao que disse a Sílvia, também ao que dizia agora o Pedro Cardim, eu gostava realmente de reforçar apenas essa ideia, quer dizer, as próprias campanhas de pacificação que muitas vezes aparecem na história do Brasil, da forma do Estado se lidar com a causa indígena no século XX, estavam a ser feitas por Portugal no período colonial, em relação a Timor, em relação a outras partes, a outras colónias, exatamente com o mesmo termo e com o mesmo tipo de intervenção, e portanto este paralelo entre a história de Portugal e a história brasileira, eu acho que é muito enriquecedor e traz-nos novos elementos a serem efetivamente pensados. Em relação ao que a Sílvia colocava, e sendo também muito sucinta, dizer que quando eu comecei o meu trabalho de campo em 1997 e 98, eu gostava de deixar também aqui esse depoimento público. O único receio que esta população, a que eu de facto chamava de índio ou cabocla, porque eles diziam somos índios ou caboclos, para nós essa diferença não existe, tinham uma única razão para não ter ainda voltado, porque não foi a primeira vez. A primeira vez foi de facto nos anos 30, em que eles tentaram o reconhecimento pelo Estado brasileiro como índios para exatamente travar o que estava a ser o processo de ocupação da área que ocupavam. Aquilo que os travava, essa reivindicação, tinha muito que ver com o receio de uma situação de conflito altamente violento naquela região. Eles tinham consciência, eu acho que muito mais do que aquela que eu tinha e que tenho muito mais hoje, de como eram os proprietários daquelas terras, eram pessoas com muita influência ao mais alto nível no Brasil. E efetivamente, sim, a situação de conflito que se tem gerado na região é gravíssima. Tem havido várias declarações da parte de muitos investigadores que, entretanto, trabalham na região a dizer que estes conflitos resultam da demarcação de terra não ter sido ainda concluída, e é claro que do outro lado da barricada, digamos, ou seja, as interpretações que vêm do lado dos fazendeiros é que eles resultam de facto de haver uma reivindicação de terra, obviamente. Portanto, se tudo continuasse sem essa reivindicação, não acontecia. Agora, devo dizer que é das regiões onde tem havido mais violência. Houve 6 meses em que houve uma ocupação militar da região. Isto foi uma situação absolutamente exceção de facto, e que não tem sido tão noticiada quanto a de outras áreas indígenas que tiveram este tipo de ocupação. Eu queria usar esta oportunidade para falar disso também. Sobre o comentário da Escola Sem Partido, não, justamente um pouco que acho que esse quadro mais geral que eu tentei apontar, eu acho que a importância dessa mesa aqui na Universidade de Portugal é também trazer isso à luz, de fato é um quadro que vem se desenhando já há alguns anos. Um dos momentos desse quadro é o impedimento da Presidente, mas que é justamente essa ascensão desses interesses, dessas posturas mais duras em relação à diversidade e à sociedade democrática. E uma delas, um dos elementos que se colocou em pauta e foi aprovado em alguns estados da União, isso foi revertido, mas de fato há um grande conflito em torno dessas ideias, se cristalizam em torno desse projeto, que é um programa de um partido que se chama A Escola Sem Partido, justamente a ideia de eliminar no ensino, na escola fundamental, básica, qualquer tipo de pensamento crítico, externação de opinião, é um tipo de tentativa de calar e silenciar
os professores, intimidar os professores. De fato, uma legislação, quando ela se constitui aqui, é colar muito dura, e visa justamente, no campo escolar do ensino, criar condições para um pensamento mais silenciado, que é, no fundo, um pouco a externação desse tipo de linguagem, de narrativa, que ilumina, digamos assim, ilustra o relatório da CPI. O Brasil, uma amálgama de povos que lutaram pela nação, isso está o tempo todo sendo dito ali, que é o que deveria ser. Né? Então, um pouco é muito assustador, porque é mais grave e duro do que se fazia no tempo da ditadura militar, que você tinha que ir lá rezar para a bandeira do Brasil toda manhã, na escola e tal. Não, agora eles querem que o professor não fale mais nada. E que todos esses ganhos que também passavam pela expansão do ensino, as reformas que estavam se propondo nos currículos básicos, a introdução de estudos sobre a cultura africana, a contribuição da história da África no Brasil e dos povos indígenas, a história dos povos indígenas, dos povos originários, também que não se devesse mais tratar disso. E são movimentos recorrentes, desde que o país se constitui ou se imagina como uma nação no século XIX, isso está dado. A polêmica no século XIX estava muito capturada pelos literatos, pela literatura. De um lado, os indianistas, Gonçalves Dias e até Zé de Alencar, mas mais Gonçalves Dias com uma posição mais ativa, um pouco denunciando o genocídio e a violência contra os povos indígenas. Claro, uma poética que um estudioso chamou de uma poética do genocídio, porque, na verdade, sempre colocava os indígenas como, nas narrativas poéticas ou literárias, né, no caso do Zé de Alencar, como fadados ao desaparecimento. Né, e o ponto último desse indianismo do século XIX é a obra do Mário de Andrade, Macunaíma, que justamente fala do Macunaíma, que é o último representante desse grupo indígena que só tem agora um papagaio com quem conversar, no fim melancólico do livro. Mas essa imagem era já contestada na época por um historiador como o Van Hagen, que duramente criticava o indianismo, dizendo que não se deveria valorizar os povos originários, usando recursos já de uma antropologia em construção. O último livro do Van Hagen, justamente, estamos falando de história, de Escola Sem Partido, o último livro dele é um livro contra os indianistas, onde ele propõe a ideia de que os índios no Brasil são tão recentes quanto os portugueses. Então ele vem com uma teoria que os índios têm uma origem fenícia, porque os tupinambás têm uma origem tauroniana e tal. Então,